Olá, esse é o oitavo estudo nessa série de estudos sobre a teologia da aliança. A última vez nós falamos sobre a administração genealógica nas alianças, na unidade das alianças de Deus, entre Deus e o ser humano. E agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre como a unidade nas alianças inclui a nova aliança. E a nova aliança representa o cumprimento consumado das alianças anteriores. Essa nova aliança somente pode ser entendida como uma realização das projeções proféticas encontradas nas alianças prévias, a aliança abraâmica, mosaica e davídica. E nós vamos ler duas profecias centrais desta nova aliança, bem conhecidas. Primeiramente, Jeremias capítulo 31 e versículos 31 a 34. Jeremias 31 a 34, onde a palavra de Deus diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E há muitas coisas que podemos dizer sobre essa passagem, sobre essa profecia da nova aliança, mas agora nós vamos focar na unidade entre a nova aliança e as alianças anteriores. E sim, há descontinuidade. A nova aliança não será como a aliança mosaica, com seu aspecto externo, características. Mas a lei de Deus, revelada a Moisés, seria escrita especificamente no coração. Embora o conteúdo da lei seria o mesmo, o modo de administração seria diferente nessa nova aliança. A forma pode mudar, mas a essência da nova aliança, na profecia de Jeremias, se relaciona diretamente com a aliança da lei feita no Sinai. E agora nós vamos ler Jeremias capítulo 32, versículos 39 a 41, porque essa passagem mostra a continuidade até mais claramente. Jeremias 32, 39 a 41, onde Deus diz, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que é que vemos aqui? Nessa passagem, Jeremias combina uma referência à nova aliança com alusão à antiga aliança feita com Abraão. Ao entrelaçar essas referências, o profeta combina a abraâmica com a nova aliança. Esses dois pactos se unem para formar uma única expectativa para o povo de Deus. E agora nós vamos ler a outra passagem bem conhecida sobre a nova aliança, Ezequiel 34, 21 a 31. Ezequiel 34, 21 a 31, onde lemos, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres empelis as fracas até as espalhar-lhes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará.
O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorial, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, brevemente, o que é que vemos nessa passagem? Podemos destacar aqui a conexão entre a nova aliança e especificamente a davídica. Deus colocará sobre seu povo um só pastor, seu servo Davi. As bênçãos da nova aliança aqui combinam com a aliança davídica antiga. Mas como nós fizemos com a profecia de Jeremias, nós vamos dar uma olhada a um texto relacionado, Ezequiel 37, versículos 24 a 26, porque esse texto também é profundo. Ezequiel 37, 24 a 26. Lemos a palavra de Deus: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E essa passagem é cheia de alusões ao pacto abraâmico, ao mosaico, ao davídico, em união com uma profecia sobre as futuras expectativas pactuais de Israel. E Jesus Cristo, como nós já ouvimos, declarou o ponto da inauguração formal da nova aliança na instituição da Santa Ceia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22 e versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E a mensagem do autor da carta aos Hebreus cita a profecia de Jeremias para enfatizar a superioridade dessa nova aliança. Em capítulo 8, versículos 6 a 13. Hebreus 8, 6 a 13, onde lemos: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu
povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna intituladas a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E também, outro lugar na carta aos Hebreus, Hebreus 10, 15 a 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E agora, para concluir essa discussão sobre a unidade estrutural das alianças, incluindo a nova aliança, nós vamos considerar a unidade brevemente que se estende aos pactos feitos com Noé e com Adão. Em primeiro lugar, o pacto com Noé. Esta aliança governa a estrutura conservadora, podemos dizer, pela qual o propósito de Deus de redimir o povo para si mesmo pode ser realizado. Enquanto a terra permanecer, as provisões da longanimidade de Deus para o homem pecaminoso, como delineadas na aliança com Noé, continuam. Gênesis 8, versículo 22. Esta ligação antiga ainda fornece o contexto em que a redenção pode ser realizada. Então, o contexto dessa aliança com Noé permanece importante até hoje. E quanto à aliança feita com Adão, há três aspectos que nós podemos mencionar. Primeiro, a maldição pronunciada logo após a queda do homem foi ao mesmo tempo um compromisso de Deus de redimir um povo para si mesmo, e uma promessa de Deus. No Novo Testamento, nós vemos uma alusão a essa maldição em Gênesis 3, em Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. A palavra falada por Deus, a serpente, tem um significado que permanece. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Uma alusão clara a Gênesis capítulo 3. E o ser humano, ponto 2, o ser humano continua a existir como um ser feito à imagem de Deus, com certas obrigações para com o Criador. Ele ainda tem a responsabilidade de se multiplicar, de subjugar a terra, oferecer o trabalho das suas mãos para a glória do Criador e o Redentor. Na criação, nas obras da criação, há um mandato criacional que continua. E finalmente, ponto 3, por causa dessa revelação contínua da criatura com seu Criador, nós podemos dizer também que o vínculo original entre Deus e o homem continua tendo um significado permanente. Na próxima lição, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a unidade temática das alianças divinas. Nós falamos sobre a unidade estrutural. Na próxima vez, nós vamos falar sobre a unidade temática. Até a próxima vez.